Olá pessoal, tudo bom? Eu vou tentar dar algumas pinceladas sobre o conservadorismo nesse vídeo. Eu não quero fazer um vídeo muito grande, eu não vou fazer um vídeo, não vou fazer um vídeo aula é, explicando isso passo a passo, como funciona, de onde surgiu, de onde é, com datas, fatos e tudo mais, porque isso não é uma aula. A minha ideia aqui é que nós temos, depois de muito tempo, há quem diga até que pela primeira vez na República nós temos um governo conservador. É uma tese que não é unanimidade, mas é uma tese bastante interessante. Certamente depois da redemocratização em 84, 85, realmente nós não tivemos nenhum governo conservador de lá para cá. Tivemos no máximo um nacionalismo na época do Itamar, mas não mais do que isso. O resto tudo de esquerda, e o Collor, que era um cara de. O Collor O Collor é uma esponja, assim. Sabe o que é uma esponja? O líquido que você colocar, ela retém. Então, se você colocar em água, ela retém água. Se você colocar em óleo, ela retém óleo. Assim, onde você ele não tem uma forma. Ele pega a forma daquilo que tiver mais próximo. Ele era adversário do Lula quando ganhou a eleição. Depois que durante o governo do Lula ele foi aliado do PT. Quer dizer, o Collor é igual o Maluf. Eles vão para onde tiver o poder, eles vão. Eles não são de esquerda, nem de direita, nem de porra nenhuma. Eles são partidos, eles são políticos, é, vamos dizer assim, aproveitadores. Enfim. Então, como nós temos pela primeira vez um governo que se pode dizer que seja conservador, estão aparecendo, obviamente, muitas é, questões na imprensa, nas redes sociais, nos movimentos em geral, falando do conservadorismo, porque o conservadorismo nunca apareceu na imprensa, porque o conservadorismo nunca tinha lugar no debate público, no debate político principalmente. Então, o que caralhos é o conservadorismo? É obviamente que aí quem são os iluminados chamados para escrever e para comentar o que é o conservadorismo na grande imprensa, nas TVs, nos jornais, etc. e tal. Os intelectuais de esquerda, que são todos eles, obviamente, contra e críticos do conservadorismo. Então, o que eles dizem do conservadorismo? Bom, o conservadorismo diz, o conservadorismo é aqueles caras que querem, eles vivem no passado, eles querem voltar ao passado, querem voltar. Alguns chegam a cretinice de dizer, eles querem voltar à época do regime militar. O conservador é o retrógrado, ele é o ultrapassado, ele é o reacionário, essas porra toda. Bom, é verdade que dentro do ramo do conservadorismo você pode ter um ramo reacionário dentro do conservadorismo, mas isso não é a principal bandeira, não é a principal corrente do conservadorismo. O que é o conservador reacionário? O conservador reacionário é exatamente esse, é o cara que quer viver no passado. Ele é contra tudo que é novo, ele quer viver no passado, mas não é desse cara que eu estou dizendo. Esse cara não é o cara que tá governando o Brasil, não é o cara que está aí. Então eu vou falar aqui do conservadorismo na sua raiz principal, na sua raiz tradicional. O que seria o conservadorismo? As pessoas vão pegar pela palavra. Conservadorismo significa conservar tudo que está aí. Conservar tudo que está aí exatamente da maneira como está? Não. Evidentemente que o nome do conservadorismo vem exatamente de você conservar. Mas conservar o quê? Você conservar uma ordem, você conservar uma tradição, você conservar um conjunto de costumes, de leis, um conjunto da moral que funciona desde sempre.
que não começou com o capitalismo. As pessoas associam o conservadorismo ao capitalismo. Não, o capitalismo não tem nada a ver com o conservadorismo. É evidente que os conservadores aplicam na política econômica o capitalismo, obviamente. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que é o capitalismo? O capitalismo não é uma ideologia. Não existia um cara que escreveu, olha, vou escrever aqui uma teoria do que é o capitalismo e a partir da manhã a gente vai implantar em algum determinado país ou reino ou o diabo que seja. Não existe isso. Isso é o socialismo, o comunismo. O comunismo foi escrito, né? Foi escrito, é uma ideologia, uma tese, uma teoria, que nós vamos colocar isso aqui e isso aqui vai funcionar e vai ser o paraíso na Terra. O capitalismo não existe isso. O capitalismo ele nasce com o ser humano. Na época que você está na pré-história, que o homem ainda está caçando, coletando frutas e tudo mais, a partir do momento que acontecem os primeiros escambos, as primeiras trocas, olha, eu tenho aqui uma pele de. Eu batei dois ursos aqui, eu tenho duas peles de urso. Você tem, sei lá, um pedaço de carne de carneiro, dou um pedaço grande. Bom, então eu dou uma pele de urso e me dá um pedaço da pele de carneiro. Isso já é uma troca, isso é uma troca comercial. Não envolve dinheiro, mas envolve produtos. Aí você já começou a troca. Você vai subindo para todo o mundo antigo. Bom, o mundo antigo, todos os povos comercializavam entre si. Os egípcios, os babilônios, os essênios, todos eles tinham comércio entre a própria população e com os outros povos. Os fenícios foram muito famosos por causa dos seus barcos que faziam comércio com toda a área ali do Mediterrâneo e tal. Isso está desde que o homem é homem, desde que o homem surgiu na Terra. O capitalismo surge de uma coisa muito simples. Você não pode ter tudo o que você precisa. Você vai ter algumas coisas, você vai construir algumas coisas, você vai produzir algumas coisas. Você não pode produzir tudo que você precisa para sua vida. Então outras pessoas vão produzir, cada pessoa produz uma determinada coisa. Então você troca. No passado era assim que funcionava, tudo no quesito de trocas. Obviamente que depois foi inventado o dinheiro, aí deixou de ser troca, passou a ser uma negociação com dinheiro. Mas basicamente é a mesma coisa. O que é o dinheiro? O dinheiro é o seguinte: eu vou trabalhar para uma pessoa que tem uma empresa, ou um governo, uma instituição, enfim, alguém que vai pagar um determinado volume de dinheiro pelo serviço que eu vou executar ali. O serviço que eu vou executar ali vai trazer um benefício para essa pessoa, para essa empresa, que vai fazer com que ela consiga produzir lucro para poder pagar o meu salário. E com o dinheiro que eu vou receber, bom, eu vou receber um salário. Então, enquanto eu estou trabalhando, eu não posso plantar, eu não posso caçar, eu não posso pescar, eu não posso confeccionar minha roupa, não posso construir meu computador. Então, assim, com o dinheiro que eu recebo, eu compro comida, compro computador, compro sapato, compro camisa, enfim, compro e pago aquilo que outras pessoas fornecem de bens ou de serviços para mim, que eu não posso fazer por mim mesmo, porque eu estou usando meu tempo exatamente para fazer uma outra coisa. Então, o sistema capitalismo ele é da natureza humana. E não é uma coisa que foi inventado. O capitalismo foi inventado. Não, nunca foi inventado. O capitalismo teve etapas onde ele foi ajustado. As pessoas são inteligentes, elas começam a perceber que qual é a maneira de você produzir riqueza? A maneira de você produzir riqueza é você trocar mais, você ter coisas mais valiosas para trocar por outras pessoas, de modo que o seu produto seja mais valioso que o do outro, para que o outro te pague mais do que você dê a ele. Então, a partir do momento que você começa a formação dos burgos na Idade Média e tudo mais, depois do mercantilismo, surgem os burgos, e aí você começa todo aquele comércio.
as navegações foram buscar as especiarias na Índia, vieram aqui para o Brasil, pegaram pau-brasil, pegaram outras coisas na América, na África, na Ásia, enfim, e tudo aquilo lá era comercializado na Europa. Então você tinha os navios que traziam aquelas mercadorias e aquilo ali era comercializado. Então você teve a primeira grande fase, que foi o capitalismo comercial, ali, o capitalismo baseado no comércio. Depois, com o passar do tempo, assim, as pessoas os inventores começaram a descobrir uma maneira de você tinha os artesãos que faziam os itens, faziam um sapato aqui, faziam uma camisa aqui, levava não sei quanto tempo a fazer uma camisa. Bom, os inventores, sempre tem os gênios das épocas, conseguiram inventar máquinas, os teares, por exemplo, inventou um tear, que aí, bom, em vez de você fazer camisa no artesão, no alfaiate, bom, você consegue fazer numa linha de produção, numa escala muito maior, que você com menos tempo consegue produzir mais camisas. Então isso significa o quê? Significa que você vai contratar mais pessoas vão ter emprego, você vai produzir aquilo ali em maior quantidade, o preço vai cair, você vai ter mais pessoas que vão poder comprar, e aí você tem a grande revolução industrial, a segunda fase do capitalismo. Enfim, o vídeo não era para falar sobre o capitalismo, mas eu estou tentando mostrar que o capitalismo ele é inerente ao ser humano, ele não é uma teoria que foi criada em gabinete ou em comunas. Então, bom, claro, se eu for seguindo, a gente vai chegar no capitalismo financeiro, que é a última etapa, que é o domínio dos bancos e tal, que é onde a gente vive hoje. Enfim, não era sobre o capitalismo, era só para mostrar isso. Então, o que é o conservadorismo? Ele surgiu, um termo conservadorismo surgiu na França, depois da Revolução Francesa, evidentemente, porque o que foi a Revolução Francesa? A Revolução Francesa foi uma revolta basicamente influenciada por ideias iluministas para derrubar o imperador, o rei, e para derrubar os clérigos, para derrubar a influência da Igreja Católica na França. Então, a partir daí, você derruba a monarquia, você derruba os clérigos, os padres passam a ser funcionários do Estado, não mais funcionários do Vaticano, da Igreja de Roma, e você tem a subida no poder de governantes que vão levar a França para um outro caminho, que não é mais o caminho da monarquia. E a partir daí você tem um reinado de terror, por exemplo, 200 mil pessoas foram mortas nessa Revolução Francesa. Assim, pessoas foram matadas, destruídas, decapitadas ao longo dessa revolução. Foi uma revolução terrivelmente sangrenta. Ela matou muito mais do que a Inquisição na Europa. Mas ninguém fala disso, né? As pessoas dizem que a Inquisição matou milhões de pessoas. Mentira, matou, dependendo da fonte, chegou a matar no máximo, com as fontes concretas, com estimativa vamos dizer assim, maior possível, entre 20 e 40 mil pessoas em 4 séculos, 400 anos. A Revolução Francesa matou 200 mil pessoas em poucos anos. Então matou muito mais. E obviamente que houve uma reação, como aquilo lá matou um monte de gente, matou clérigo, enfim, matou quase todo mundo. Inclusive alguns revolucionários também morreram junto, porque todo movimento revolucionário, no final das contas, acaba matando, como aconteceu na Rússia, como aconteceu na China, em todo lugar, em Cuba. Assim, os caras tomam o poder e depois começam a matar os seus próprios companheiros. Faz parte do movimento revolucionário. Não exatamente o movimento revolucionário comunista, o movimento revolucionário em si. É que o comunismo é um movimento revolucionário. As fontes do comunismo elas vêm de antes do Marx, vêm de bem antes disso. Inclusive começam no iluminismo, boa parte disso. As ideias do Rousseau e outros. Bom, não é para falar de comunismo nesse vídeo. Então, o conservadorismo surgiu dali, de um movimento político querendo manter aquilo que a França tinha de bom, evidentemente que não querendo trazer a monarquia de volta, porque naquela época
no século XIX, 18 para 19, a Revolução Francesa de 1789, você não tinha naquela época mais a vontade de você restaurar uma monarquia despótica, uma monarquia absolutista como existia na França. Evidentemente que isso não existia mais, mas eles queriam recuperar valores transcendentes, valores e costumes que formavam a França, né? Então surgiu ali com o Visconde de Chateaubriand no começo, o cerne do conservadorismo. O primeiro filósofo político, vamos dizer assim, que escreveu sobre o conservadorismo foi um irlandês chamado Edmund Burke. Edmund Burke escreveu reflexões sobre a Revolução da França, sobre a Revolução Francesa. Então ele analisou o impacto daquela revolução na sociedade francesa e o que aconteceu a partir daí. E Edmund Burke ainda continua até hoje como o grande nome do pensamento conservador, o grande precursor e o grande nome do pensamento conservador. Eu vou no final desse vídeo indicar alguns livros brasileiros e livros do exterior também, livros de autores do exterior, inclusive esse livro do Burke está na lista, para que vocês entendam um pouco mais sobre o conservadorismo. Evidentemente que existem algumas diferenças. O conservadorismo da França, desse movimento francês, é um pouco diferente do conservadorismo inglês, que é um pouco diferente do conservadorismo brasileiro, que é um pouco diferente do conservadorismo americano e tal. Por exemplo, o conservadorismo brasileiro. O conservadorismo brasileiro ele basicamente funcionou durante o Império, durante o regime imperial, onde a gente tinha o Partido Conservador, que veio do Partido Reformador, que se tornou o Partido Conservador. Então, realmente, você tinha uma representação conservadora na época do período imperial brasileiro. Esse Partido Conservador ele foi desmanchado, foi desfeito com a proclamação da República. E daí em diante nunca mais tivemos partidos conservadores. Então, você tem alguns historiadores que falam sobre a história desse período, né, dos conservadores brasileiros do Império. Você tem algumas biografias, né, desse período, de algumas pessoas, de alguns vultos, mas o historiador que mais fácil de vocês encontrarem, que inclusive tem um livro lançado recentemente, é o Elogio do Conservadorismo, com vários ensaios, é do João Camilo de Oliveira Torres. É um historiador que escreveu muita coisa sobre o período conservador do nosso império. Só tem esse livro que eu saiba, editado dele, o resto está tudo fora de catálogo, vocês não vão achar provavelmente, talvez achem alguma coisa na internet, em PDF, não sei, mas em livro vocês vão achar só o Elogio do Conservadorismo. E você tem Oliveira Lima também, o historiador, que escreveu coisas sobre o conservadorismo. Um dos grandes ícones do conservadorismo brasileiro foi José Bonifácio, uma figura importante, né, o patriarca da independência. Enfim, nós tivemos muitos nomes ali do conservadorismo brasileiro. Durante o século XX, como eu disse, nós não tivemos a maior parte das pessoas, dos cientistas políticos que fazem o raio-x da República Brasileira, constata que a gente não teve um governo conservador no Brasil durante a época da República, salvo agora com a eleição do Bolsonaro. Eu tendo a concordar com essa visão, porque se você voltar para a história, você não vai encontrar nenhum grande nome do conservadorismo nos governos anteriores. A não ser que você pegue o conservadorismo, você use o termo conservadorismo de uma maneira errada, de uma maneira distorcida. Aí você pode pegar toda aquela primeira república que surgiu depois do... A gente teve a proclamação da República, teve o Deodoro como presidente, depois teve o Floriano Peixoto. Depois começou o Prudente de Moraes, como é que é o nome do outro cara?
Campos Salles, enfim, aqueles caras que começaram a fazer a República do Café com Leite, ou seja, intercalava. Uma hora era um político de Minas, um presidente de Minas, outra hora o presidente de São Paulo, o presidente de Minas, o presidente de São Paulo, café com leite. Aqui se produzia café e o outro produzia leite. Ficou conhecido como a política do café com leite. Mas esse é um conservadorismo que não tem é, é um conceito deturpado do conservadorismo. Não tem nada a ver com aquilo que eu estou aplicando agora de conservadorismo neste vídeo. Então é uma maneira de você deturpar aquele período. Como foi um período de assim, acordos políticos, assim, você tinha dois estados que governavam o país, e isso foi até 1930, quando o, o Júlio Prestes ganhou a eleição e o Getúlio Vargas deu o golpe para derrubar. E aí você já tinha o começo do atrito entre São Paulo e Minas, já entrando o Rio Grande do Sul nessa parada aí com Vargas. Mas enfim, não é para falar da história do Brasil esse vídeo. Eu só estou dando uma ideia do conservadorismo no Brasil. Quem que você tem de nomes hoje em dia que representam o conservadorismo no Brasil? Bom, vivos. Você tem o Pondé, Luiz Felipe Pondé, muito embora o Luiz Felipe Pondé seja declaradamente conservador na política, mas liberal nos costumes. Ou seja, ele não é exatamente um conservador na totalidade. Então, ele, na moral, né, ele defende casamento gay, defende várias pautas que um conservador mesmo na essência, na política e nos costumes, não defende. Então, na política ele é um conservador, nos costumes ele não é, ele é um liberal. Você tem Olavo de Carvalho, que é provavelmente a maior referência viva de conservadorismo no Brasil. Você tem algumas pessoas que são, a gente pode dizer que são discípulos dele. Você tem Rodrigo Gurgel na literatura, que é um aluno dele. Você tem o Bruno Garchagen também, que está escrevendo livros. Inclusive tem um livro dele que eu vou listar no final. Você tem, quem mais? Você tem o esqueci o nome daquele diplomata. Esqueci o nome daquele diplomata. É um diplomata que escreveu também, eu vou deixar alguns livros dele. Deixa eu até abrir aqui a lista de livros, que aí eu vou lembrar do nome dele. É o Meira Pena, José Oswaldo Meira Pena. Também é um cara que morreu recentemente, um cara que falou bastante sobre o conservadorismo. Você tem, se você for pegar pelo conservadorismo e pela visão liberal da economia, você pode colocar até o Antônio Painha aí, tem um filósofo e sociólogo aí com vários livros publicados. E você não tem muito mais coisa, assim, se você for pegar de gente realmente influente. Claro, você vai ter os pessoal de mídia e tal, de mídia, de rede social e tudo mais, mas nada que vale a pena mencionar aqui além desses. Você tem os que já faleceram, né? A própria formação da TFP, por exemplo, pelo Plínio Corrêa de Oliveira. A TFP é uma organização ultra conservadora, né? Porque aí é vinculada inclusive com a igreja e tudo mais. Aqui no Brasil, inclusive, a gente teve e sempre teve o conservadorismo atrelado à Igreja Católica, porque nós fomos um país doutrinado, não, catequizado pela Igreja Católica, né? Então o Império, durante todo o Império, os conservadores eram todos de viés católico, e hoje em dia todos esses caras que eu citei agora, com exceção do Pondé, que é um agnóstico, um ateu, alguma coisa do tipo, ele não acredita em Deus, então não sei se ele é agnóstico ou ateu, porque eu nunca perguntei para ele. Provavelmente ele é agnóstico, pelo que eu entendi do que eu já li dele. Agora, todos esses outros caras que eu falei, Gurgel, Olavo, Bruno Gachag, enfim, são todos eles católicos. Mena, Oliveira Torres, enfim, o João Camilo Oliveira Torres, todos eles são católicos. Então, o conservadorismo brasileiro está muito ligado à Igreja Católica. O que não acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, onde você teve a predominância do protestantismo. Então, grande parte dos conservadores americanos estão relacionados com igrejas
batista, metodista, enfim, igrejas protestantes, não igrejas católicas, embora você tenha também intelectuais católicos lá também. Então, voltando ao conservadorismo, na Inglaterra você tem, depois do Edmund Burke, o grande nome do conservadorismo inglês, já no século XX, é Michael Oakeshott. Michael Oakeshott, ele deu uma remodelada, né, no conservadorismo, e ele lançou muitos livros, inclusive tem alguns livros dele que eu vou indicar no final na bibliografia. Você tem muitos livros dele também já reformando essa visão de conservadorismo. É interessante lembrar que o Oakeshott, ele já é um agnóstico, ele não é nem é católico nem é protestante, já é um agnóstico. Então é um conservador, mas é um agnóstico. Dá para ser conservador e agnóstico, não tem problema nenhum. Eu, inclusive, mais ou menos me coloco nessa posição, porque eu não tenho religião. Eu também não sou ateu, então eu estou mais para um agnóstico. E eu sou um conservador na política e também nos costumes. Evidentemente que não tão puritano quanto um católico ou um cristão em geral. Mas conservador nos costumes. O que é você ser conservador nos costumes? Veja, conservador nos costumes não é você ir à missa todo domingo. Conservador nos costumes é você respeitar a família, respeitar as tradições, respeitar a propriedade privada, respeitar as liberdades individuais, respeitar o direito de cada um, direitos humanos, ou seja, de cada um falar o que quiser, evidentemente que assumindo o risco daquilo que você fala, sem anonimato. Direito à livre expressão, direito à sua vida, a vida é a liberdade de você fazer o que você quiser da sua vida, desde que você não atinja, não infrinja a lei. Enfim, isso é ser conservador nos costumes. Inclui alguns valores religiosos, inclui, por exemplo, aborto. Normalmente o conservador ele é contra o aborto. Por quê? Porque o aborto, mesmo que você não seja cristão, ele faz parte desse pacote conservador. Mesmo que não seja por motivos cristãos. Muita gente é contra o aborto, não porque seja católico ou cristão, porque simplesmente é contra porque enxerga ali que você está ceifando uma vida. Mas isso aborto eu não vou falar sobre aborto, porque isso é uma questão complicada. Mas enfim, eu acho que eu consegui mais ou menos explicar. Agora eu vou dar um exemplo que eu já dei num vídeo anterior, quando eu estava explicando a diferença de esquerda e direita e das várias correntes de esquerda e direita. Qual que é a diferença de um conservador para um progressista, ou seja, um cara de esquerda, dessa esquerda moderninha, esquerda frufru, de qualquer ramo, seja revolucionário, seja marxista, seja socialista, seja anarquista ou qualquer desgraça dessa? Qual que é a diferença? Vou colocar um exemplo bem visual. Pensa numa casa. Você tem uma casa onde você mora e a sua casa está com problemas. Ela tem alguns vazamentos, a parede está meio embolorada e tal, você precisa arrumar alguma coisa num banheiro e tal. Enfim, a parte exterior está meio deteriorada. Bom, o que você vai fazer? Você precisa continuar morando nessa casa. O que você vai fazer? O que qualquer pessoa normal, assim, com que tem a mentalidade normal, o que ela vai fazer? Bom, ela vai reformar a casa, ela vai chamar um empreiteiro ou um pedreiro, enfim. Se você for fino, você vai chamar um empreiteiro, porque é o cara que vai analisar tudo e vai contratar pedreiros para fazer. Se você for um cara mais popular, você vai chamar direto o pedreiro, que você vai gastar menos e o cara vai fazer o serviço direitinho. E você vai reformar essa casa, você vai pedreiro, encanador, pintor, ou seja, você vai reformar essa casa de modo que ela volte a ser do jeito que ela estava antes. Volte a ser uma casa habitável, do jeito que ela deve ser, reformada, sem nenhum problema e tudo mais. Isso é o conservador. Ele vive numa sociedade que tem seus problemas e ele vai fazer o possível para resolver os problemas pontuais da sociedade. Ele não vai querer destruir a sociedade inteira para construir um negócio novo no lugar. Ele vai querer resolver os problemas
pontuais, porque não é, nós não temos problema na sociedade inteira, não está tudo podre e destruído. Você tem problemas pontuais e você tem que resolver esses problemas pontuais. Então esse é o conservador. Ele conserva aquilo que funciona, ou seja, você conserva a casa, o esqueleto, toda a estrutura da casa, você conserva e você arruma, conserta aquilo que está com problema. Esse é o conservador. E o outro lado, o progressista, o revolucionário, o marxista, o socialista, bom, a solução para ele é diferente. A casa está com problema, derruba a porra toda e a gente constrói uma outra no lugar. Só que eles derrubam a casa com as pessoas dentro. Porque em todos os lugares onde foram implantados os regimes comunistas, assim, milhões de pessoas morreram na implantação do regime comunista. E tem mais um detalhe: não deu certo. Todos eles faliram, quebraram, arrebentaram. O que não faliu, assim, tá zumbi, como Cuba, por exemplo. Cuba ainda continua sendo um país comunista. O que é Cuba? É uma favela, céu aberto. É uma miséria e merda a céu aberto. É só isso. Antes da Revolução Cubana, antes da Revolução do Fidel Castro em Cuba, Cuba era um paraíso. Cuba tinha um padrão de vida melhor que muitos países da Europa. Cuba já tinha uma taxa de analfabetismo melhor que a da Europa. As pessoas dizem, olha, o analfabetismo é zero em Cuba. Pois é, mas já era zero antes da Revolução Cubana. Não foi mérito da Revolução Cubana, já era antes. E antes as pessoas iam da Europa para morar em Cuba. Hoje as pessoas pegam um bote para fugir de Cuba a nado, enfrentando tubarão e o caralho a quatro para tentar chegar em Miami. Essa é a diferença. Então o revolucionário, o comunista, ele não vai conservar a casa, ele não vai manter os alicerces da casa e fazer os ajustes desse. Não, ele quer derrubar a porra toda com você dentro. E aí ele diz que vai construir uma casa melhor, linda e maravilhosa, e vai ser a casa dos seus sonhos. E para quem já construiu uma casa, ou já viu alguém construir uma casa, já viu que não existe a casa dos sonhos. Faltou citar um autor central do conservadorismo norte-americano, que eu não citei nenhum, né? Então eu vou citar aqui Russell Kirk. Russell Kirk é o grande nome do século XX do conservadorismo americano. Tem alguns livros dele que eu vou indicar também na bibliografia. E se for falar da França, a França teve o Chateaubriand, o Visconde de Chateaubriand, como precursor do conservadorismo, mas quem escreveu mesmo sobre conservadorismo, ainda que sobre conservadorismo liberal, ou seja, da economia liberal dentro do conservadorismo, foi o Alexis de Tocqueville, escreveu Democracia na América. Foi uma viagem que ele fez durante 2 anos pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos tinham acabado de se tornar independentes, estavam prosperando, estava muito bacana o negócio ali. E ele fez uma viagem, ficou 2 anos lá para entender como é que aquele país estava funcionando, como é que ele estava prosperando, como é que funcionava o sistema político lá. E ele voltou e escreveu esse Democracia na América, que é um grande clássico da ciência política até hoje. Você tem também o Bertrand de Jouvenel, que é um cientista político também de base conservadora e liberal na economia, que escreveu um livro que também é um dos grandes clássicos do pensamento da ciência política até hoje, chamado Do Poder. Do Poder, eu tenho em inglês, é outro nome, mas enfim, aqui no Brasil saiu como Do Poder. Eu vou deixar o nome depois na bibliografia. Esse livro dele conta exatamente como o Estado. Ele fala basicamente sobre o Estado. Ele mostra como no decorrer dos séculos. Ele conta a história a história do mundo
Ele vem vindo e mostrando como é que o Estado vai se consolidando e como cada vez que você demanda coisas do Estado, ele vai inchando cada vez mais. Isso é uma coisa que o brasileiro ainda não percebeu. Isso está muito bem escrito no livro do Garchagen, do Bruno Garchagen, que eu vou deixar também na descrição, na bibliografia. É, que o livro se chama o seguinte: Por que os brasileiros odeiam os políticos e amam o governo? Lá ele estuda mais ou menos esse problema. É, por que nós temos esse problema? É o seguinte: toda vez que você demanda do Estado algum serviço, alguma coisa que você demanda do Estado, eu quero que o Estado fiscalize, sei lá, a feira aqui do bairro. Eu quero que o Estado, sei lá, providencie o tal do Bolsa Família. Toda vez que você chama o Estado a fazer alguma coisa, ele vai meter a mão no seu bolso, porque ele vai pegar mais dinheiro para poder fazer aquele negócio. Você está pedindo uma coisa para o Estado? Bom, toda vez que você demanda alguma coisa, ele vai criar um imposto para fazer isso. Por quê? Porque tudo que ele faz demanda custo. Bolsa Família, por exemplo, sei lá. Bom, para você criar esse programa, vamos dizer que você tenha 1 bilhão para usar no Bolsa Família. Tá, esse 1 bilhão vai chegar para as pessoas que estão ali na parte de baixo da pirâmide? Não, não vai chegar a 1 bilhão. Por que não vai chegar? Porque você tem um escritório centralizado em Brasília, com uma porrada de servidor, tudo contratado, com bons salários, cheios de benefícios. Você tem um escritório com aluguel, água, luz, caralho, a quatro. Aí você tem em cada estado, em cada cidade, você tem que ter um posto também de administração daquele negócio do bolso. Ou seja, você põe 1 bilhão no sistema. Você cria toda essa estrutura burocrática. No final das contas, você vai ter, de 1 bilhão, você vai ter 50 milhões que vai ser dividido entre a população, entre os que vão receber. O resto ficou tudo preso nessa burocracia. Foi tudo assim. Pensa num, num cano. Você tem um cano aqui você tem a torneira e aqui você colocou um cano. Então, se você colocar um cano, abrir a água aqui, o cano termina ali, uma mangueira, por exemplo. Uma mangueira termina ali na ponta. Aí você vai abrir e a água que sair aqui, que entrar por aqui, vai sair toda ali na ponta da mangueira, certo? Certo. Esse seria o ideal. Só que o governo não é assim. Você pega essa mangueira e enche de furos. Fura essa mangueira inteirinha. Ou seja, são aqueles. Toda essa burocracia. Você fura ela inteirinho. Aí você vai lá na ponta e abre. Veja quanto sai de água ali. Aqui vai entrar, sei lá, alguns metros cúbicos. Lá vai sair 1/10 desses metros cúbicos, porque todo o resto se perdeu nos outros furos. Então é assim que funciona. É por isso que toda vez que você pede serviço para o Estado precisa fazer isso, o Estado precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, precisa fazer. Ele vai fazer tudo que você pedir, o Estado vai fazer. Ele adora fazer. Porque quanto mais coisas ele fizer, mais dinheiro ele vai tomar seu, mais burocracia ele vai contratar e mais poder ele vai ter, porque são mais pessoas que ele vai indicar. São mais pessoas para bajular e todo esse sistema para poder arrumar um cargo público. Então é isso que o Bertrand de Juvenel mostra na história do mundo nesse livro O Poder. Bom, é isso. Acho que eu falei o que eu devia falar sobre o conservadorismo. Deu para ter uma ideia do que é o conservadorismo, do que ele não é e do que a gente pode esperar para esse governo que está entrando aí. Então, vou dar aqui uma lista de livros para vocês. Então, primeiro livros de escritores brasileiros, tá? Não tem muita coisa, mas tem. É claro que tem mais coisa, mas a maioria está esgotado, não se acha, é difícil de encontrar, enfim. Eu vou dar nomes de livros que vocês vão encontrar com muita facilidade. Então, o primeiro aqui, O Elogio do Conservadorismo, do João Camilo de Oliveira Torres. Foi um lançamento recente de 2017, a editora Arcádia. Ela relançou esse livro. Então, não está tão fácil de achar. Você não acha na Amazon, por exemplo. Quando eu comprei, eu não achei, pelo menos. Eu tive que comprar numa editora paralela, numa livraria paralela. Mas enfim, se você jogar na internet, você acha. O Espírito das Revoluções, do José Osvaldo de Meira Pena. É um livro de 1997.
O, o próximo que eu vou falar é um livro do Olavo. Eu vou indicar só um livro do Olavo, que é o livro ideal para você introduzir no pensamento dele. O pensamento dele é conservador. Então eu vou indicar para vocês o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, que é um livro de 2013. É o livro mais profundo dele? Evidente que não, evidente que não. É um compilado de artigos dele durante mais de 10 anos, escrevendo aí para vários veículos de imprensa nacional. Pelo apanhado de escritos dele, de artigos dele, que estão separados por temas, você começa a entrar em contato com o pensamento dele, que é um pensamento conservador. Então é um livro nessa temática. Pare de acreditar no governo, porque esse é o livro do Bruno Garchag de 2015 que eu já citei quando eu estava falando. Porque o brasileiro odeia os políticos e ama o governo, que é obviamente uma contradição, né? Esse título é um título maravilhoso, é um título maravilhoso. É um título que, se o brasileiro conseguir só pensar, só refletir nesse texto, nesse título, às vezes ele até dispensa, ele não precisa ler o livro. Eu estou brincando, evidentemente que ler o livro é importante, mas só de você entender o título, você já vai ver que assim a sociedade brasileira está doente. Como é que você pode odiar os políticos em geral? Os políticos não valem nada, são bandidos, são corruptos, o caralho a quatro, e querer cada vez mais que eles tomem conta da sua vida, que eles controlem tudo na sua vida, segurança, educação, teatro, tudo, cultura, música, enfim. Bom, vocês leem o livro que vocês vão entender. E o próximo que eu vou citar aqui, brasileiro, é Por que Virei à Direita? Três intelectuais explicam sua opção pelo conservadorismo. É um livro de 2012. Saiu pela editora da Folha, se eu não me engano. Nesse caso, é um livro não é inteiramente brasileiro. Ele tem o Luiz Felipe Pondé, o Denis Rosenfield, que são dois cientistas. O Pondé é um filósofo, né? E o Rosenfield é um cientista político. São brasileiros. E você tem o Coutinho, que é o João Pereira Coutinho, que é um professor, um cientista político português. Cada um dos três explica, eu já fiz resenha desse livro no canal, cada um dos três explica os motivos pelos quais se tornaram conservadores, ou seja, viraram à direita. De escritores internacionais, escritores estrangeiros, tem mais livros para citar aqui, mas todos eles você acha no Brasil, tirando os que eu vou especificar. Bom, o primeiro autor que eu vou colocar aqui não está em ordem não tá em ordem de lançamento, está em ordem do que eu fui lembrando e colocando aqui. Isso aqui eu fiz de cabeça, não é uma aula programada que levou meses. Isso aqui eu fiz em 5 minutos, fui lembrando e fui escrevendo. Então, Roger Scruton, que é um filósofo e cientista político inglês. Eu selecionei alguns livros dele. Primeiro, o que é conservadorismo? Aqui ele vai te dizer a base, o que é o conservadorismo. Evidentemente que ele vai falar sobre o conservadorismo inglês, basicamente, que ele é um autor inglês. Próximo livro dele, As Vantagens do Pessimismo e o Perigo da Falsa Esperança. O pessimismo é uma das características do conservadorismo. Tanto o pessimismo quanto o ceticismo e quanto a prudência são três características muito fortes dentro do conservadorismo. O próximo livro dele, Filosofia Verde, Como Pensar Seriamente o Planeta. Esse livro é muito importante porque ele mostra como você aborda as questões essas questões de ecologia, de sustentabilidade, sobre um ponto de vista conservador, porque a maioria dos livros que vocês veem sobre ecologia e militância verde, essas coisas, é tudo de eco chato, né? Aqueles caras militantes de tipo Greenpeace, essas porra toda. Então, aqui você vai ter um ponto de vista conservador sobre esse mesmo assunto. O próximo, Uma Filosofia Política, Argumentos para o Conservadorismo. O próprio nome em si já diz o que é. E o último livro do Roger Scruton que eu vou indicar é Como Ser um Conservador. Bom, aí ele vai te mostrar como você pode se tornar evidentemente, se você quiser. Ninguém está te obrigando a nada.
Próximo autor aqui, João Pereira Coutinho. Bom, o João Pereira Coutinho tem aquele livro já, Porque Virei à Direita, junto com o Pondé e o Rosenfield, não vou repetir. Ele tem também um livro chamado As Ideias Conservadoras, explicadas a revolucionários e reacionários. Por que isso? Porque ele considera que o reacionário não é um conservador. Não é um conservador real. Então aqui ele está pegando os dois extremos. O revolucionário, que é o militante de esquerda, toda revolução é um negócio de esquerda. E os reacionários. Por quê? Por que isso? Porque o termo revolução é um termo da esquerda. Revolução o que é? Você subverter a ordem e criar um outro negócio em cima. Qual é a palavra que o conservador usa no lugar de revolucionário? Reformador. Reforma. Você reforma aqui, você mantém o que está bom e reforma o que está ruim. Então, toda vez que um conservador disser o que precisa mudar na sociedade, ele vai dizer, ele é um reformista. Ele está querendo reformar a sociedade. Não está querendo revolucionar, ou seja, não está querendo destruir. E reacionários é aquele tipo de conservador meio deturpado que quer viver no passado. Essa é a editora 3 Estrelas, de 2014. E tem um livro também que não saiu no Brasil, só saiu em Portugal, também do João Pereira Coutinho, Edmund Burke, A Virtude da Consistência, que é exatamente um ensaio sobre o Edmund Burke. Ele saiu pela Universidade Católica, editora da Universidade Católica em 2017. Não saiu no Brasil ainda, mas você na internet se acha tudo, né? Então basta você importar. O próximo nome que eu vou citar aqui é o Theodore Dalrymple. É um outro escritor inglês. Esse aqui já é um médico, mas assim, os livros dele são exatamente a experiência dele no campo, atuando no campo, atendendo pessoas e vendo a desgraça que a esquerda provocou na sociedade inglesa. Então, essa experiência que ele teve como médico, ele reuniu em vários ensaios e vários deles saíram aqui. Eu listei praticamente tudo que saiu dele em português. Então, A Vida na Sarjeta, O Círculo Vicioso da Miséria Social, de 2014. Todos os livros dele são da Realizações, tá? A Vida na Sarjeta mostra a herança, né, da esquerda da inglesa na sociedade. O outro livro, Nossa Cultura, ou O que Restou dela, 26 ensaios sobre a degradação dos valores. Ele trata basicamente com isso, basicamente com degradação, mostra como a esquerda degradou o Reino Unido. O próximo é Podres de Mimados, As Consequências do Sentimentalismo Tóxico, 2015. Em defesa do preconceito, a necessidade de se ter ideias pré-concebidas. Esse preconceito, evidentemente que não é a ideia do preconceito que a gente tem no dia de hoje. Então, é um outro tipo de preconceito. Assim, não chega a ser um preconceito, chega a ser ideias que você não pode abrir mão, ideias que estão na sua base, no seu estofo, na sua vida. Não são preconceitos, são ideias que você em cima que formam o alicerce da sua vida, em cima delas que você vai construir a sua existência, vamos dizer assim. E o último livro dele que eu selecionei aqui, O Prazer de Pensar, de 2016. Do Edmund Burke, o grande, vamos dizer assim, o primeiro grande filósofo a falar sobre conservadorismo. Bom, o livro básico, clássico dele é Reflexões sobre a Revolução na França, que é o livro que eu já citei, que é onde ele analisa os problemas causados pela Revolução Francesa. O próximo livro dele também tem aqui no Brasil, Investigação Filosófica sobre a Origem das Nossas Ideias do Sublime e da Beleza, de 2015. Também é um livro muito interessante, ensaio também. E o terceiro, Uma Investigação Filosófica acerca da origem das nossas ideias do sublime e do belo. É o mesmo livro. É que eu peguei aqui de um. Ele está com tradução diferente. Mas é o mesmo livro. É que um é a edição de 2013 e outro é 2015. São editoras diferentes, eles traduziram, mas é o mesmo livro. Enfim. Então esquece esse, que é o mesmo livro. Agora, quando eu li os dois, é que eu percebi que é o mesmo livro. Do Russell Kirk,
que é o grande conservador do século XX dos Estados Unidos. Os dois livros dele saíram pela Realizações também. Você tem A Política da Prudência, de 2014, e você tem Edmund Burke, Redescobrindo um Gênio, de 2016. Bom, Edmund Burke, Redescobrindo um Gênio, obviamente que ele vai falar sobre as ideias e a vida do Edmund Burke. E o livro A Política da Prudência eu acho muito mais interessante, inclusive porque, como eu já disse, a prudência é um dos valores mais importantes do conservadorismo. Por quê? A prudência, o que significa a prudência? Significa você não arriscar. Ou seja, você faz as mudanças as reformas na sua casa de maneira a não destruir a casa. Então, de maneira a preservar as vigas, preservar o assoalho, preservar as fundações, de maneira que você não prejudique, não deteriore aquela sua estrutura. Então, a prudência é essencial. Então, antes de você mudar alguma coisa, você tem que verificar, olha, realmente isso está ruim mesmo? Vale a pena mudar? Se a gente mudar, não vai ficar pior? Então, assim, prudência antes de tudo. Do Michael Oakeshott, eu selecionei aqui Conservadorismo, de 2016. Bom, não, obviamente que não tem o que falar. Conservadorismo vai falar sobre conservadorismo, sob a ótica do Oakeshott. A Política da Fé e a Política do Ceticismo, que é um lançamento de 2018, recente, é de novembro de 2018, tem poucos meses aí, é pela Realizações que saiu esse livro. Sobre a História e Outros Ensaios, de 2003. Esse já é um livro mais difícil de achar, mas você ainda acha pela internet. E o livro mais famoso dele, mais aclamado dele, infelizmente esse não tem no Brasil, vocês vão ter que importar, mas você certamente encontra na Amazon ou em outras editoras desse tipo, ou na Bookfinder, que é um site de busca de várias livrarias do exterior. Chama-se Rationalism in Politics and Other Essays. Racionalismo na Política e Outros Ensaios. É a obra-prima dele. Infelizmente não saiu aqui no Brasil. Pelo menos que eu saiba, não saiu. Eu acredito que não saiu mesmo. Então, esses são os livros indicados do Oakeshott. Finalmente, os dois últimos, Alexis de Tocqueville, A Democracia na América, que eu já falei aqui. Eu não sei quantas edições já saiu desse livro, porque é um livro que está em domínio público. Então, qualquer editora pode traduzir e publicar no Brasil sem pagar direitos autorais. O meu volume de Democracia na América é da coleção Folha, que são livros de capa dura que saíam clássicos da filosofia que a Folha lançava e você comprava, são capas duras e tal. Então a minha versão é dessa editora da Folha. Então, na verdade, papel muito bom e capa dura, apesar de ser livro de banca. Então não sei se existem outras editoras com outras versões. A minha é essa. E o último é o livro do Bertrand de Juvenel, que eu comentei, chamado O Poder, História Natural do Seu Crescimento. A minha edição é a edição americana, que eu comprei, porque eu não estava achando aqui no Brasil, eu acabei tendo que importar. Então eu não sei exatamente qual é a editora que publica no Brasil, mas tem uma editora que publica no Brasil. Esse livro tem em português. Então esses são os livros. Obviamente que não esgota o tema, mas se você ler todos esses livros, com a bibliografia que você vai encontrar em todos esses livros, isso vai te abrir um leque para muitos outros livros e muitos outros autores que você pode procurar para se aprofundar no tema. Então isso aqui é uma bibliografia básica que eu lembrei agora de última hora. Pode estar faltando algum título que eu não lembrei, que provavelmente eu vou lembrar. Sempre que eu faço um vídeo e desligo a câmera e começo a pensar sobre esse vídeo no dia seguinte ou algumas horas depois, eu lembro, putz, esqueci de falar de determinado autor, esqueci de falar de determinado... Faz parte. Faz parte. Meus vídeos são assim. Mas eu acredito que com esses livros e com esses autores vocês vão ter uma boa base do que é o conservadorismo de origem francesa, de origem inglesa, de origem americana e de origem brasileira.
e até de origem portuguesa, se bem que o João Pereira Coutinho ele é um discípulo, né, do Edmund Burke. Então, na verdade, ele é esse conservadorismo português do João Pereira Coutinho, ele bebe nas raízes do conservadorismo inglês do Edmund Burke. Não chega a ser um conservadorismo português. É uma versão portuguesa do Edmund Burke, do conservadorismo. É o conservadorismo inglês adaptado para a realidade portuguesa. Vamos deixar assim. Enquanto que, de novo, o conservadorismo brasileiro, principalmente aquele que foi escrito durante o século XIX, durante o regime do Império, que é onde se concentraram os grandes pensadores conservadores, quando a gente tinha o Partido Conservador, eles eram de influência católica, eminentemente católica. Tá bom? Bom, eu acho que eu encerro por aqui. Deu 55 minutos de vídeo. Não era para ser uma aula, mas acabou sendo. Eu espero que seja produtivo para vocês. Eu falo muitas vezes sobre política e sobre os fatos do que está acontecendo no dia a dia. Agora eu estou falando um pouco sobre política a parte da teoria, aquilo que vai por trás, aquilo que sustenta, na verdade, o que está aí hoje, né? Porque é com essa base de teórica que você vai conseguir entender o que está acontecendo no Brasil de hoje. Ou o que esperamos que aconteça, porque pelo menos o Bolsonaro foi eleito com essa agenda, o que a gente espera que aconteça daqui para frente. Tá certo? Então, dúvidas, podem deixar um comentário aí embaixo, ou se vocês preferirem, pode me mandar por e-mail, que o meu endereço de e-mail está sempre na descrição do vídeo. Assim que eu puder, sempre que eu puder ajudar, ou indicar, ou tirar dúvidas, ou indicar mais livros, se vocês quiserem mais livros, alguma coisa mais específica, quiserem uma bibliografia mais focada em livros importados do exterior, enfim. Veja, o conservadorismo não se limita a isso, tá bom? Eu posso falar também sobre o conservadorismo alemão, que teve entre os seus principais iluminares o grandiosíssimo escritor Goethe, que é o o maior poeta de língua alemã e provavelmente o melhor escritor alemão de todos os tempos. Então, assim, o conservadorismo não se limita a isso que eu estou contando, tá? Então tem muito mais. É que, assim, o tempo é limitado, né? Eu não posso ficar falando o dia inteiro aqui. Então é isso. É uma saudação e até a próxima.